Olá, sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou o professor Eliezer, auditor fiscal do Estado de Goiás, e este é o vídeo número 5 de uma análise expositiva sobre o texto aprovado da reforma tributária. E já no tema de número 5, nós vamos tratar de mais um imposto que foi criado, que está sendo criado pela reforma, que é o imposto seletivo, o imposto de competência da União. Tem algumas características peculiares que nós observaremos no texto. Então, de forma bem objetiva, vamos analisar. Está previsto no artigo 153, inciso 8º da proposta de emenda. Compete à União instituir impostos sobre produção, comercialização ou a importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos da lei. Então, nós temos aqui a atribuição constitucional de competência para a União instituir um imposto sobre a produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Imposto que será instituído por lei comum, por lei ordinária, ou até mesmo por medida provisória. A doutrina, ela classifica esse imposto como chamado imposto do pecado, que é aquele imposto extrafiscal que tem como finalidade desestimular a aquisição de produtos ou serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Agora, é interessante notar que, inclusive, é um detalhe assim que muitas das vezes passa despercebido na proposta de emenda, que o próprio texto constitucional está permitindo a esse imposto seletivo incidir sobre operações relativas à energia elétrica, serviço de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país, como aqui descrito. Então, além de poder incidir sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, há também o permissível para esse imposto incidir sobre operações relativas à energia elétrica, telecomunicações, derivado de petróleo, nós temos aqui combustíveis e lubrificantes, demais combustíveis e minerais do país. Se você bem se lembra, sobre essas operações, a Constituição determinava que nenhum outro imposto poderia incidir sobre essas operações, à exceção de imposto de importação, de imposto de exportação e do ICMS. Então, agora, a Constituição está incluindo mais uma exceção, permitindo que o imposto seletivo também incida sobre essas bases, que são bases majoritariamente dos estados, certo? Algumas características que nós podemos observar desse imposto seletivo. Ele é de competência privativa da União, conforme nós vimos, somente a União poderá instituir esse imposto seletivo. Ele tem como característica extrafiscal. Por que extrafiscal? Porque, como diz um professor e doutrinador, Leandro Paulsen, nenhum tributo é exclusivamente fiscal ou extrafiscal. Essa classificação, a doutrina trata da seguinte forma, aqueles tributos que têm característica fiscal, eles são criados somente para arrecadar. E aqueles tributos que têm característica de extrafiscalidade, eles são para desestimular alguma conduta ou ação do contribuinte, intervir na economia. Agora, como diz o professor e doutrinador Leandro Paulsen, não existe nenhum tributo exclusivamente extrafiscal. Sempre haverá ali uma característica secundária de arrecadar. E esse imposto seletivo aqui, pelas características e pela base de incidência tão ampla como nós estamos vendo aqui no texto constitucional, já dá para perceber que será, na verdade, um imposto com característica marcantemente fiscal. Até porque nós temos aqui uma norma, uma norma constitucional que remete a uma lei nos dizer quais são esses produtos e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Então, é a lei que irá definir quais são esses produtos sobre os quais incidirá este imposto seletivo, além da possibilidade de incidir sobre energia elétrica, derivado de petróleo, combustíveis, como nós vimos. O imposto seletivo, ele é exceção ao princípio da legalidade no que se refere à alteração de alíquotas, ou seja, a União poderá majorar
ou reduzir as alíquotas desse imposto por decreto, né? Sem necessidade de lei. Claro que desde que se respeite parâmetros definidos na lei, mas esse manejo das alíquotas poderá ser feito por decreto. Ele também é exceção ao princípio da anterioridade anual, né? Veja que esse imposto seletivo ele está herdando, né, as muitas características do IPI, né? Do IPI, Imposto da União, que será extinto em 2033. Então, ele também é exceção ao princípio da anterioridade anual, mas não é exceção ao princípio da noventena, ou seja, a sua instituição ou majoração de alíquotas deve respeitar, né, o primeiro dia do exercício subsequente ao da publicação da lei. Esse imposto seletivo ele não incidirá sobre exportações, né, seguindo a mesma linha do IBS e da CBS, esse imposto seletivo não incidirá sobre as exportações. Esse imposto seletivo ele também não incidirá sobre bens e serviços cujas alíquotas, né, do IBS e do CBS sejam reduzidas. Como assim? Tanto o IBS como a CBS, né, que foram criados, eles foram criados para serem tributos simples, né, para privilegiar a simplicidade. E, nesse sentido, é para haver uma alíquota única de IBS e de CBS para todos os produtos, ressalvadas as hipóteses previstas na própria Constituição. Então, a própria Constituição prevê que haverá alíquotas reduzidas, né, em 60% para alguns produtos, como medicamentos, produtos agropecuários, uma listinha de produtos que a própria Constituição traz. Nós veremos mais à frente. Então, para esses produtos, que haverá uma redução na alíquota de 60%, ou seja, a alíquota será 40% da prevista, a Constituição retira esses produtos da incidência do imposto seletivo. Perfeito? É interessante notar, né, que a Constituição nos diz que esse imposto seletivo integrará, né, ele fará parte, estará dentro da base de cálculo do ICMS, do ISS, do IBS e da CBS, né? Então, hoje não existe esse imposto seletivo, né? Nós temos vigente hoje o ICMS, o ISS. Então, ainda nesse período de transição em que esses impostos vão conviver, nós já temos aqui a previsão de que o imposto seletivo integrará a base de cálculo do ICMS, do ISS, do IBS e da CBS. Outro sim, esse imposto seletivo poderá, né, esse imposto seletivo, né, nos termos da lei, ele poderá ter o mesmo fato gerador e a mesma base de cálculo de outros tributos, né? Não é nem de outros impostos, é de outros tributos. Isso é bem amplo, né? Porque tributo é gênero, dos quais são espécies, impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e as contribuições especiais. Então, nós temos aqui um permissivo para que esse imposto seletivo, né, uma autorização, na verdade, para bitributação e para bis in idem, né? Bitributação, quando dois entes tributam com o mesmo fato, né, o mesmo fato gerador, a mesma base. E bis in idem, quando o mesmo ente tributa uma mesma base com dois impostos. Então, veja que nós temos um permissivo para a bitributação e para o bis in idem. E como nós vimos, né, que esse imposto seletivo está herdando as características do IPI, o produto da sua arrecadação segue a mesma divisão de receita do IPI, né, para o Fundo de Exportação, FEPEX, né, para o Fundo de Participação dos Estados, FPE, para o Fundo de Participação dos Municípios, FPM. Ou seja, hoje, o IPI, né, o produto da receita do IPI, ela é dividida, né, com estados, né, ela integra uma divisão indireta que vai para esses fundos, FPE, FPM e esse FEPEX, né, e ela é dividida com os estados. E os estados dividem, né, esse percentual recebido com os municípios. Então, essa divisão segue a mesma para o imposto seletivo. E ainda a Constituição traz outro mandamento no sentido de que, né, se não for suficiente, né, se a arrecadação desse imposto seletivo não for suficiente para gerar essa divisão de receita, como é hoje no IPI para estados e municípios, a União compensará essa diferença. Perfeito?
Então, finalizamos aqui, né, as características, né, principais desse imposto criado, imposto seletivo. Comenta aqui o que você achou da criação desse imposto, né, dito do pecado. E se você gosta desse vídeo, se você gosta desse conteúdo, não deixe de curtir, salvar, compartilhar com seus amigos e nos acompanhe nos próximos vídeos onde nós continuaremos, né, uma análise expositiva da reforma tributária. Até a próxima!